E aí galera, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui nas nossas aulas, nos nossos estudos via Face, enquanto não voltam as aulas presenciais. Está demorando, mas a gente espera que o coronavírus vá embora e quem sabe a gente possa conviver novamente na escola. Agora a gente está num tema aqui bastante importante dentro da historiografia mundial. Vamos adentrar na Segunda Guerra Mundial, onde houve mortes e mortes de muitas pessoas. O que causou isso aí, na verdade, gente, a Segunda Guerra? A gente vai comentar hoje, antes de entrar lá propriamente dito na guerra, esses fatores que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês entenderem, o que a gente quer comentar é o seguinte, é que muitos historiadores e pesquisadores dizem que a Segunda Guerra nada mais é do que uma continuidade da primeira, porque dizem que muitos assuntos não resolvidos pelas grandes potências naquele momento, assuntos que ficaram pendentes, ficaram sempre, entre aspas, no ar, aquele conflito que não se resolveu, aquele clima tenso entre as nações, acabaram por desencadear uma Segunda Guerra Mundial. Vocês devem se lembrar que a Primeira Guerra, que ocorreu em 1914, 1918, a Alemanha quase que foi responsabilizada por tudo. Então, muitas sanções à Alemanha, pagamento de multas enormes, ela teve que reduzir o seu poderio militar em grandes quantidades, Então, o povo alemão ficou realmente, entre aspas, muito mordido, muito chateado e muito humilhado com toda essa situação. E ao longo desse tempo, entre 1919, praticamente ali, o primeiro ano de encerramento da Primeira Guerra, até 1939, a gente teve esse chamado período entre guerras, que a gente já estudou sobre isso, que ocorreram diversas situações no mundo, ali, basicamente pela Europa. Houve uma ascensão do fascismo, que é um regime autoritário, um regime totalitário na Itália, liderado por Benito Mussolini, mas um dos grandes desencadeadores dessa Segunda Guerra Mundial, sem dúvida nenhuma, foi o alemão Hitler. Na verdade, ele não era alemão, Ele nasceu numa província que não pertencia à Alemanha no momento, depois foi anexada à Alemanha. Mas a Alemanha, com Hitler, fez horrores na época, em conquista de povos, porque Hitler tinha uma convicção de que ele precisava aumentar territórios, que ele precisava dominar o mundo para a expansão do seu povo germânico, para a expansão do seu povo alemão, custe o que custar. Então, um dos grandes causadores dessa Segunda Guerra Mundial foi essa busca de conquistas territoriais, essa avalanche de poder, de desejo de poder que Hitler tinha, depois em associação com Mussolini lá no fascismo. Ele queria de volta, por exemplo, o que desencadeou, que foi o estopim dessa Segunda Guerra, foi a invasão de Hitler na Polônia. Depois ele havia feito em segredo até uma associação com a Rússia, com os russos. Hitler invade um lado, a Rússia invade do outro, chamado Corredor Polonês, aquele território que Hitler julgava que pertencia à Alemanha e ele queria de volta. E em contrapartida, a Inglaterra e França, principalmente a Inglaterra, eram contra esse avanço alemão. Eram praticamente inimigos ferrenhos, porque a Inglaterra não queria se sujeitar ao domínio alemão de Adolf Hitler. O que acontece nesse momento? Você tem a formação, que a gente vai ver numa outra oportunidade, de dois grupos muito fortes que foram inimigos, que foram adversários, o chamado Eixo e o chamado Grupo dos Aliados. O chamado Eixo, liderado por Alemanha, por Hitler, os aliados,
tendo lá a Inglaterra, a França, depois os Estados Unidos mais tarde entram, né? São os dois grupos fortes na Segunda Guerra Mundial. Isso só levou, na verdade, à morte de muitas e muitas pessoas, né? Inclusive, no final da Segunda Guerra, a chamada bomba lá de bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima, no Japão, né? Que tem consequências até hoje na vida de pessoas no Japão. E quem desencadeou, na verdade, isso, na maioria das vezes, na maioria dos estudos que vocês vão ver, foi Hitler com a sua grande ambição em conquistar territórios, em ampliar áreas para o seu povo, enfim, em dominar o mundo, né? Essa era a sua intenção naquele momento. Mas são situações que ocorreram, por exemplo, a queda da Bolsa de Nova York em 1929, né? O enfraquecimento dos Estados Unidos naquele momento, enfim, toda essa situação que ocorre, a ascensão de fascismo, a ascensão de nazismo, a ascensão de Hitler, a ascensão de Mussolini, essa busca dos impérios em querer conquistar cada vez mais, em querer dominar, né? Levam a essa Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês vão ver aí ao longo dos textos, mas principalmente um comentário que tem de um desenho, uma foto que tem lá nas perguntas lá embaixo, que diz o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial ela foi decorrente de um conjunto de fatores políticos e econômicos inacabados da Primeira Guerra, que contribuíram de forma mais ou menos determinante, tendo como motivação principal a ideia de dominação mundial das potências imperialistas. Nós temos aí uma foto, de um lado, um desenho, uma foto de Hitler e de outro de um comandante inglês. Isso significa, né, que dois fortes concorrentes, dois fortes adversários com pretensões diferentes naquele momento no mundo. Inglaterra e Alemanha. Alemanha querendo dominar a tudo e a todos, custe o que custar, né? E a Inglaterra contrária a isso, né? Querendo defender seu território, querendo defender seu povo, mas querendo defender, acima de tudo, sua economia, né? Seus bens, né? Querendo dominar economicamente o mundo. É isso que traduz essa foto que vocês têm aí no início das questões. E é basicamente o que marca o início da Segunda Guerra Mundial, essa contradição desses poderes, dessas grandes potências nesse momento. O que buscavam, na verdade, é aumentar seus territórios, aumentar seus poderios econômicos, né? E desencadeou nessa grande Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Façam uma boa leitura, entendam basicamente todos esses textos aí, com bastante atenção, vocês vão conseguir responder com tranquilidade aos textos, às perguntas, no final dos textos. Tudo bem? Um grande abraço a vocês, tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Até lá!